Deixo com vocês que encontra em 2 Timóteo 2, a partir do versículo 15. Segundo Timóteo 2, a partir do 15. Diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra destes roerá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, porventura a fé de alguns, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, nenhuma grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os coração puro invoca ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vimos aí um texto muito profundo, né? E quando eu estava lendo esse texto, eu fico assim meditando, né? Será que nós já se perguntamos assim para nós, será que nós estamos aprovados diante de Deus? Será que nós já analisamos as nossas vidas, quando nós vamos falar com Deus, se Deus nos acha aprovado, ou será que Ele diz assim: olha, você cheira mal, não quero nem que você chegue aqui perto, porque vocês estão cheirando mal, o pecado de vocês estão subindo a minha naringes, né, que fala. Será que a gente já analisou essas coisas? Porque muita gente, né, acha que está aprovado, mas na realidade está desaprovado. Veja que as pessoas vivem hoje, né? Eu não sei se vocês já analisaram, porque apresentar a Deus não é colocar uma roupa bonita, ou até mesmo vir aqui falar alguma coisa. Apresentar a Deus é você ter um coração limpo, um coração purificado, para você chegar diante do Senhor, o Senhor te aprovar. E para você ter um coração purificado, há muitas coisas que a gente deve abrir mão dessa vida cotidiana que nós vivemos aqui. Mas será que Deus ele nos aprova? Será porque nós estamos com uma roupa bonita? Ou porque nós falamos bem? Ou porque nós estamos aqui todo domingo? Ou porque nós dizemos que somos cristãos? Ou será porque nós somos brancos? Ou porque nós somos negros? Ou porque nós somos pagos? Será que Deus nos aprova por isso? Eu acredito que não. Deus nos aprova quando Ele examina, os olhos de Deus é como um raio-x, e examina aquilo que está dentro de nós.
nas nossas vidas, como nós estamos vivendo para Ele. Então nós precisamos meditar nessa palavra muito. Até que eu estava, quando o pastor leu lá o Salmo 119, eu gostei muito daqueles os 2 versículos que tem 70 e 71. Quer ver? Olha só. Põe aí, Mateus, por favor, para a gente ver. Salmo 119, versículos 70 e 71. Eu gostei muito quando o pastor estava lendo ali, que eu passei os olhos, passou assim e vi. Eu nem tinha lido, tá? Mas eu peguei assim. Ó. Cheguei a minha súplica perante a sua face, livra-me segundo a tua palavra. Amém. Os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os teus estatutos. Amém. Na minha versão vai dizer, eu acho que na minha versão está melhor. Eu gostei mais na minha, Mateus. A minha é Almeida corrigida aqui. Vê como fica melhor? Não é nossa aqui na corrigida, não? Essa é corrigida. Almeida Revista Corrigida. Peraí, Mateus. Mas eu falei 70 e 71. Você colocou 170, né? Era o 70? É, 70 e 71. Acho que foi aí que nós... Esse aqui, ó? Tá. Foi mal, erro meu. Ó, engrossa-lhe o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Olha que diz, engrossa o meu coração, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. E nós vemos que hoje, qual é o crente que gosta de ser afligido? Ninguém. O que é que a igreja hoje está fazendo? Os pastores hoje ensinam que nós temos que obter alguma coisa, né? Nós viemos aqui para obter alguma coisa. Nós entramos nessa porta aqui hoje para obter alguma coisa. É ensinado pela maioria dos pastores, né? A maioria dos cristãos hoje não entra dentro da igreja para dizer eu vim adorar o Senhor. Não, eu vim para obter alguma coisa. É o ensinamento que as pessoas estão dando por aí afora. E isso é muito doído diante do Criador. Porque nós somos um povo, nesse que o Ronaldo falou, será se acontecesse ao contrário? Será que nós o louvaria? Será que nós ia engrandecer o nome de Deus? Será se algum de nós saísse daqui hoje com pega, você teria a capacidade de chegar diante de Deus com o coração limpo e dizer obrigado, Senhor, porque aquilo que eu perdi, mas eu tenho um Deus que é poderoso para me acrescentar muito mais daquilo que eu perdi? Será que você faria como Jó? E aí ele diz, Timóteo vai dizer assim, procura te apresentar a Deus aprovado. Aliás, Paulo vai dizer, meu filho Timóteo, procura te apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós manejamos bem a palavra de Deus? Ou será que nós estamos ainda gatinhando, né? Mas Paulo vai falar aqui que nós devemos realmente apresentar a Deus aprovado. Mas aprovado por quê? Por alguém aqui da terra? Não. Aprovado por Deus. Amém. Glória. Aleluia.
provado por Deus. E Paulo vai dizer mais ainda, né? Que ele diz assim, mas evita falatórios profanos, porque a palavra deste ruirá como grana, entre os quais são Emineu e Filetos, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram-se da fé por alguns. Então eu já me deparei com muitas pessoas que começam a inventar algum tipo de coisa dentro da igreja, não porque, olha, a igreja é de tal lugar, o cara falou isso, falou aquilo. E quando as pessoas começam a falar isso, meu amigo, é queda. As pessoas se desviam mesmo. Eu vi um vídeo já com algumas igrejas, e toda vez que um cara se levantou para um falatório aleatório, fora do Evangelho de Cristo, ele caiu. Então nós devemos evitar tipo de falatório, nós não devemos falar da vida de ninguém. Se você tiver você tem que ter essa sinceridade. Se você tiver de falar mal da vida do Rosildo, do mal, ou da minha, ou vice-versa, se eu tiver de falar da vida do Cauê, do Hélio, a gente tem que falar cara a cara, né? A gente tem que começar a pensar nisso e evitar certo tipo de falatório nas nossas vidas, porque não nos leva a nada, só leva a destruição e leva à reprovação de Deus. Aí no versículo 19, ele vai falar algo que eu acho bem profundo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Olha só. Então Deus conhece. Paulo vai dizer, olha, Deus conhece aqueles que são seus. E se você profere o nome de Cristo, se você tem a fé em Cristo, então se aparte do pecado e da iniquidade. Mas hoje nós vemos algo diferente que está acontecendo. Porque as pessoas, a maioria do cristianismo, profere o nome de Cristo, mas abraça o pecado. É o seguinte, eu conheço Cristo, é meu Salvador, Cristo é isso, Cristo é aquilo, mas o pecado está abraçado com ele. O porquê? Porque ele nunca se apresentou diante de Deus aprovado. Porque quando você está sendo aprovado por Deus, você se afasta de toda podridão, de toda injúria que há nesse mundo. Eu até penso assim, veja bem, eu até esse dia falei, se aquele povo de Sodoma e Gomorra, a qual Deus um dia destruiu, se voltasse hoje aqui, eles iam olhar assim para nós e iam falar assim, fazer aqui no pastor Rosildo, que povo miserável é esse? Olha, eu não pensava que tinha alguém pior do que nós, mas tem. Então vamos sair daqui já correndo, porque existem pessoas piores do que nós. Agora, como que você pode olhar para um povo que está caminhando, dizendo que está sendo aprovado por Deus, um povo que são pessoas assassinas, pessoas que roubam descaradamente, homens afeminados? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é a realidade pura que está acontecendo. Mulheres que estão casando uma com a outra, homens casando um com o outro. Como que nós podemos olhar para uma geração dessa?
Ainda há pouco aconteceu nos carnavais lá no Rio de Janeiro, pegaram uma imagem, dizendo que era a imagem de Cristo, e perverteram, colocaram uma roupa de mulher e escandalizaram o nome de Jesus. Se a geração de Sodoma e Gomorra chegasse aqui, certamente eles iam ficar escandalizados por tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. Por isso que a gente precisa se chegar mais à palavra de Deus, olhar mais para essa palavra e analisar as nossas vidas. Será que nós estamos sendo aprovados por Deus? Ou será que nós estamos olhando tudo isso que está aí e estamos dizendo que está tudo certo? Está tudo certo. Eles estão lá. Se eles não falar com a minha vida, está tudo certo. Se eles não mexer comigo, pode rolar o que quiser. Mas uma coisa é certa, não passa nada despercebido diante dos olhos do Senhor. A justiça virá, e bem cedo. Aí ele vai dizer assim: ora, nenhuma grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. É verdade, né? Isso é uma coisa séria. Dentro da igreja, quando a gente olha dentro da igreja, tem pessoas que realmente entram para adorar o Senhor. Vasos de honra. Pessoas que têm um comprometimento assim, né? Eu quero adorar a Deus, eu vim aqui para adorar a Deus. Pessoas que realmente querem. Mas tem pessoas que muitas vezes vêm com desencargo de consciência. Eu vou porque dá, se não dá, eu nem vou lá. Para mim não muda nada. Eu estar na igreja ou não estar. Né? Não, eu estar na igreja não. Ninguém, eu até ouvi essa semana, eu ouvi uma pessoa que falou assim: nem meu pai, nem minha mãe manda no meu corpo. E quem é essas pessoas do mundo para falar alguma coisa sobre o meu corpo? Né? Veja bem, como está criado. Isso é uma jovem, está uma mocinha de 14 anos. Como que está o mundo hoje? Então realmente existem vasos, né, de honra, que são poucos, e existem muitos vasos de desonra, porta larga, porta aberta, onde as pessoas estão trilhando nelas. E aí entra uma coisa, né, que quando a gente fala de vaso, de honra e desonra, a gente pensa assim: peraí, pastor, vaso de honra tem que ser uma pessoa perfeita? Olha, eu posso dizer para você que não existe um ser humano perfeito. Deus quando olha para nossas vidas, Deus não nos vê como perfeito. Só se ele olhar, que nem o Mateus falou, pela lente de Cristo Jesus. Mas o que Deus quer nas nossas vidas é sinceridade. É que nós sejamos um povo sincero naquilo que fazemos, naquilo que declaramos, naquilo que pensamos. Porque tem muita gente que não é sincera naquilo que faz. Então Deus quer que nós sejamos pessoas sinceras, pessoas que possam analisar a sua própria vida, para ver se você realmente está sendo sincero, ou se você realmente é aprovado ou desaprovado por Deus. Porque quando você faz uma oração dessa: Senhor, eu estou sendo aprovado pelo Senhor, Deus vai te mostrar no fundo do teu coração. Se você fizer realmente uma oração dessa, Deus vai te mostrar se você está sendo aprovado ou reprovado por Ele. E qual que é o motivo
ser reprovado por Deus? Qual o motivo que nos leva a ser reprovado por Deus? O motivo que nos leva a ser reprovado por Deus não é por aquilo que você é, na sua pessoa. O motivo que leva nós a ser reprovados por Deus é justamente as atitudes que nós temos tomado diante de Deus. Os frutos, foi falado ontem aqui em frutos, os frutos que nós estamos tirando da nossa própria vida para apresentar diante de Deus. Qual que é os frutos que nós estamos fazendo? Será que se você partisse hoje para Deus, você teria frutos para apresentar para Deus? Aí, pastor, mas peraí, eu não tenho fruto. Mas você tem arrependimento suficiente na sua vida de tudo que você fez errado para chegar diante de Deus? Senhor, eu não fiz, mas eu me arrependo de todo o meu coração. Porque só dá tempo de fazer isso agora, porque depois que morre, já era. Será que a gente está com o coração arrependido da nossa prática do mal? Ou o nosso pecado está cheirando mal diante do Senhor? E aí ele vai dizer assim, ó, de sorte, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo ao uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Aí ele diz, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com um coração puro invoca o Senhor. E aí a gente vê, gente, eu estava lendo esse versículo, eu vejo que muitas pessoas dentro da própria igreja não alcançam perdão, não alcançam graça, não conseguem nem sequer a sua própria vida desenvolver de todas as maneiras, no casamento, profissionalmente, no namoro. Por quê? Porque existe pecado dentro da própria vida dessas pessoas, pecados não confessados, pecados que estão escondidos. Pecados que muitas vezes nós temos como algo que nós guardamos com todos os cuidados, até dentro da nossa própria gaveta. Mas nós não queremos falar para Deus que nós estamos pecando nessa área e eu preciso sacrificar nesse ponto da minha vida para que eu possa deixar esse pecado. E aí a pessoa diz assim, não, mas espera aí, eu oro ao Senhor, Deus me responde, Deus é fiel. Provérbios 28, 13 e 14 vai dizer assim, olha o que diz. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa deixará alcançar misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração virá cair no... Então essa é uma palavra muito forte, porque muitas vezes nós temos pecado encoberto, nós não estamos se rebelando na frente do Senhor, ou muitas vezes nós não queremos deixar esse pecado, e aí o cara diz, é misericordioso, Deus é misericordioso comigo, Deus é fiel. Não, Deus não é fiel, nem a mim, nem a você, nem ninguém que está aqui dentro. Deus não é fiel. Deus não negocia
a sua palavra. Não vai negociar, não adianta a pessoa estar em pecado e chegar diante de Deus por isso. Não vai conseguir. Porque muitas vezes nós estamos guardando no nosso coração rancores. Nós deixamos de perdoar o irmão. Deixamos de fazer aquilo que nós poderíamos fazer. Quantas vezes? Estamos guardando isso dentro de nós. Então Deus não vai negociar com você. Uma coisa é certa, Deus não negocia com o homem dessa maneira. Sabe como é que Deus vai negociar? Deus negocia com a própria palavra dele. Ele diz que ele é fiel à sua palavra e por ela ele vai velar para que se cumpra. E quando você entende isso, você guardando as palavras do Senhor, você andando nos mandamentos de Deus, aí vai se cumprir na sua vida aquilo que você busca. Sua vida será desembaraçada. Amém. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que está em Romanos não, 1 Coríntios 9, 27. Olha só. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. É um versículo muito forte. É um versículo de um cara que realmente sabe do que estava falando. Um cara que realmente era reprovado por Deus, mas teve um encontro com Deus e de repente esse próprio Deus aprova a vida de Paulo. Amém. Um cara que escreveu cartas inúmeras, mas de um conteúdo que, se você ler tudo que Paulo escreveu, se você não se converter, realmente você é um miserável mesmo. É um conteúdo tremendo. E ele vai dizer assim, olha, eu analiso primeiro a minha vida. Eu quero ser aprovado não pelos homens, eu quero que Deus primeiro aprove a minha vida, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou ministrando, naquilo que eu estou vivendo, para que de alguma maneira eu não venha ficar de fora. E vou te falar uma coisa aqui hoje, existem dois tipos de mentira nas nossas vidas. A mentira falada e aquela mentira que eu estou aqui sim pregando para vocês, mas eu não vivo. Essa é a pior mentira, a mentira mais miserável. Então nós devemos tomar cuidado, muito cuidado. Eu não estou dizendo para você não pregar, mas se você vem aqui, não pregue aquilo que você não está vivendo. Não deixe o diabo tomar conta da tua vida, tomar as tuas palavras e agir contra a tua própria vida. Porque você pode estar pregando, é por isso que tem pastores por aí que pregam para a multidão, e multidão muitas vezes se salva, mas ele mesmo vai chegar diante de Cristo e Cristo vai dizer, eu não te conheço, afasta de mim. Porque são multidões que estão pregando o Evangelho segundo os seus próprios pensamentos de alcançar algo. Mas Paulo diz, olha, quero examinar a minha vida. Em 2 Coríntios também 13, versículo 5, tem outro versículo muito forte que Paulo vai dizer. 2 Coríntios? 2 Coríntios 13, 5. Examina-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha que coisa forte. Então a gente precisa examinar a nossa própria vida, todo instante.
para ver se realmente, diante de Deus, quando você dobrar o teu joelho, você, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algo que eu possa fazer para que os seus olhos não se entristeçam. Porque muita gente estão enchendo as igrejas, mas estão sendo reprovados por Deus. Porque há pecados nas nossas vidas, pecados não confessados. Se apresentar a Deus de qualquer jeito. Lá no Salmo também 139 tem 2 versículos que eu amo muito, né? Que está lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Olha o que o salmista vai dizer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Amém. Olha que profundidade. Será que a gente já falou para Deus assim? Senhor, sonda a minha vida. Sonda. Senhor, eu sei que eu tenho pecado contra ti. Sonda, me tira isso da minha vida, Senhor. Me mostra uma maneira correta de eu viver para não pecar contra ti. Prova o meu coração, prova os meus pensamentos. E me tira, Senhor, do caminho mau e me guia pelos teus caminhos eternos até chegar a ti. Será que nós já fazemos isso? Ou nós olhamos assim, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa bênção, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso comigo, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas o salmista está dizendo aqui, ó, sonda o meu coração, Senhor. Vê se o que está aqui dentro realmente é bom. Me livra dos meus próprios caminhos e me mostra, Senhor, o caminho que eu devo andar para que eu possa encontrar com o Senhor. É bem profundo, Senhor. 1 Pedro 2, versículo 11, e para nós encerrarmos, estou encerrando já, gente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, peço-vos como peregrinos, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que há em vós e observe. Olha o que o apóstolo está falando. O apóstolo está falando aí para que a gente possa realmente glorificar a Deus no dia da visitação e que tenhamos um coração realmente, mesmo as pessoas que estão de fora, mesmo aqueles que nos desejam mal, mesmo aqueles que não compreendem esse evangelho, que possamos estar com o coração para observar as boas obras de Deus. É bem profundo, gente. É bem profundo quando a gente analisa e vê o que está acontecendo hoje no cristianismo. Foi falado aqui hoje muitas coisas, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Nós precisamos, a cada momento,
nos apresentar diante de Deus. Nos apresentar não com roupas, com isso, com aquilo, mas se apresentar com a mente e com o coração limpo. E só quem pode limpar as nossas vidas é o Senhor Jesus. É verdade. Aleluia. É uma das coisas que eu mais assim admiro em Paulo, é que Paulo é esse cara, né, que prega esse evangelho de uma maneira tão maravilhosa, tão linda, que aqueles que lê essa palavra só não pode mudar a vida dele se realmente ele for daqueles caras que, como ele fala, Deus já o rejeitou, né? Mas se não, a gente é transformado quando a gente lê o Evangelho de Paulo, né? Essas cartas de Paulo são muito lindas, né? É verdade. Então, gente, que essa palavra ela possa fluir no coração de vocês e que vocês possam analisar de hoje em diante, cada vez que vocês vier aqui no púlpito, cada vez que vocês se colocar de joelho diante de Deus, comece a pensar: Senhor, será que o que eu estou falando, o Senhor aprovaria a minha vida? Ou o que eu estou falando, eu estou sendo desaprovado a mim mesmo? O Senhor está me desaprovando. Porque difícil vai ser a gente encontrarmos o Senhor e provavelmente conhece. Porque tudo que nós falamos vem de onde? Do coração, né? Cristo falou isso. O que nos mata, o que nos leva à perdição não é aquilo que desce, mas é o que sai daqui do coração. Porque daqui do coração sai coisas verdadeiras, sai coisas que você quer fazer realmente, ainda que você não faça, mas você quer fazer. Então, quando você for orar por alguém, examina a tua vida primeiro. Quando você for ministrar o Evangelho de Cristo, examina a tua vida primeiro, para ver se de alguma maneira você está sendo aprovado ou desaprovado pelo Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.